Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como estão todos? Eu tenho visto que YouTube está com muitos e muitos vídeos interessantes a respeito da avaliação e análise da série do Netflix sobre adolescência. Eu gostaria aqui de conversar um pouquinho com vocês a respeito de um ponto, que é a nossa responsabilidade sobre a educação desses adolescentes ou pré-adolescentes, como queiram. Antes de qualquer coisa, deixa eu me apresentar. Me chamo Nalu Vera Alves, sou psicóloga e terapeuta integrativa. E aqui no canal Falando Sobre Você, eu quero conversar sobre isso. A nossa responsabilidade sobre tudo que vem acontecendo com os adolescentes nos tempos de hoje. Aproveitando, é óbvio, essa série que está aí mexendo com a cabeça de todo mundo. Vamos lá então? Gente, o que falar a respeito, né? Aqui no canal eu tenho uma playlist que fala sobre infância e adolescência. E lá tem um vídeo como criar as nossas crianças nos dias de hoje. E fala sobre questões, tem vídeos que fala sobre como conversar sobre a sexualidade, enfim, tem vários pontos que falam dos problemas, transtornos, coisas que acontecem com as crianças. Enfim, tem ali uma playlist, deem uma olhadinha, porque ali eu já vou ter falado algumas coisas a respeito do que eu quero dar continuidade hoje. Essa série Adolescência vem para mexer com muitas pessoas que não param para observar a importância de estar, sim, próximo dos adolescentes. Ah, mas Nalu, adolescente não gosta de estar com pai e mãe. Não é bem assim. Se nós formos parar para lembrar da nossa adolescência, porque todo mundo foi adolescente um dia, nós vamos nos lembrar que nós tivemos fases. Aquelas fases em que a gente queria estar junto de pai e mãe. Depois a gente não queria mais, tinha até vergonha. Queria estar no meio de colegas, amigos, indo para a casa deles. A gente até se dava bem com os pais dos amigos, mas não com os nossos, não queríamos o contato com os nossos. E os nossos amigos se davam bem com os nossos pais, mas não queriam se dar com os deles. E assim vai, essa é a adolescência. Mas o que era importante? Nós tínhamos a certeza de que nós tínhamos pai e mãe. Aqueles pais chatos, incomodativos, que viviam no nosso pé. Viviam questionando onde tu estás, com quem tu estás, que horas tu sai, que horas tu volta, o que tu tá fazendo. Aqueles pais chatos que abriam a porta do quarto sem bater, porque queriam realmente pegar a gente ali, fazendo a coisa errada, fosse o que fosse. Ai, Nalu, mas isso é desrespeito. A gente tem que começar a reavaliar essas questões. Será que foi realmente desrespeito? Será que ficar ali em cima dos filhos, tentando saber o que se passa com eles, é desrespeito? Vamos começar a pensar um pouquinho. Vamos começar a refletir. O que está acontecendo com os filhos de hoje? Os filhos de, vamos botar 20 anos para menos, pode até pegar um pouquinho mais. Cada vez mais os filhos vêm sentindo a ausência de pai e mãe. Eles vêm sentindo a insegurança, a falta de estabilidade. Ah, mas Nalu, nós temos que trabalhar para dar o melhor para os nossos filhos. Ok, eu também sou mãe. Também já trabalhei para mais de meta e trabalho um monte também. Mas não é essa a questão. Não é o fato de eu estar trabalhando que vai me afastar dos meus filhos. Qual é o contato real que você tem com seus filhos? Qual é o contato real? Eu lembro que lá tempo atrás, uns 20 anos mais atrás, que eu trabalhava, às vezes saía e minhas filhas estavam dormindo, e quando eu chegava elas estavam dormindo, porque passava o dia inteiro sem contato. Aí o que eu fazia?
quando eu chegava, como eu sempre usei batom vermelho, quando eu chegava, eu dava um beijo de boa noite. Quando eu ia sair, eu deixava um bilhete escrito alguma coisa, mamãe ama vocês, mamãe isso, mamãe aquilo. Eu deixava para cada uma com um beijo meu. Aquilo era uma forma que eu tinha de deixar claro para elas que eu estava ali. Eu estava ali cuidando delas no momento em que elas dormiam e eu estava ali cuidando delas o dia inteiro. E isso elas guardaram até hoje. Foi uma pequena fase da vida delas, mas foi uma fase importante onde eu mostrei: a mamãe não está aqui, mamãe está trabalhando, mas a mamãe está aqui de alguma forma. Então é mostrar para o filho, para a filha, que se está ali com eles. Às vezes não é ficar ali na presença física incomodando, implicando, cobrando, exigindo o tempo inteiro. É manter-se presente de alguma maneira. Hoje em dia, nós temos o celular, nós temos meios de comunicação, se comunica por relógio. Tem ali todo o equipamento no reloginho. Então hoje é mais fácil. Quantas vezes você manda uma mensagem carinhosa para o seu filho? Não é, onde é que tu tá? O que tu tá fazendo? Com quem tu tá anda? Não. É, bom dia, meu filho, tomou teu café? Bom dia, meu filho, como é que tá a escola? Oi, minha filha, já almoçou? Quantas vezes você já perguntou para o seu filho, para a sua filha, se quer fazer um lanche? Vai na lua, estou trabalhando. Não, mas você tem um intervalo. Você tem um intervalo. É possível tu sair, te deslocar de onde você trabalha até onde está seu filho e rapidamente fazer um lanche de 15 minutos? É possível. Por que você não faz? Não, Nalu, não é possível. Ok, não tem que carregar culpa. Mas qual é o momento do seu dia que você consegue estar próximo, que você consegue fazer algo com seu filho? É no café da manhã? Aí você está ali no celular vendo as notícias, vendo piadas, vendo sei lá o quê, e o seu filho, a sua filha também está no celular vendo sabe-se lá o quê? E vocês não tomam café juntos, vocês apenas habitam a mesma casa? Almoçar, alguém consegue almoçar em casa com seus filhos? Ah, consegue. E como é que é o almoço? Como é que é essa refeição? As refeições, gente, antigamente, era a mesa cheia, todo mundo junto, fosse final de semana ou fosse a janta, mas todo mundo à mesa, as pessoas conversando, óbvio que alguns com criações mais rígidas, onde tinha que se ficar quieto, porque o pai chegava do trabalho e não queria barulho. Mas estavam todos à mesa, faziam a refeição juntos. Quando havia mais liberdade, contavam o que fizeram, brincadeiras, piadas, pegando no pé um do outro. Essa é a construção mais saudável. O contato, o estar junto. Hoje, uma família reunida é através de celular. Única e exclusivamente através de celular. As pessoas se falam, mandam um recado por celular, sendo que estão na mesma casa. A mãe está na sala, o filho no quarto, ela manda uma mensagem no celular. O pai está no banheiro, a mãe está na sala, manda mensagem no celular. Então é isso que a gente tem que começar a questionar e a ver a possibilidade de mudança. Porque a série, ela mostra exatamente isso. Uma família estruturada, pai, mãe, filhos, uma casa, trabalhos, estudos, tudo perfeito. Mas o que havia por trás ali? Falta de comunicação, falta de contato. Muita internet. O menino tinha um equipamento imenso de computadores e todos os equipamentos, coisa mais linda, maravilhosa aquilo. Mas aquele era o mundo dele aos 13 anos. Só que ele já tinha ganho isso antes, então, sabe-se lá há quanto tempo.
Uma frase da mãe que ela diz para o pai: ele chegava em casa da escola e ia para o quarto. Ele chegava da escola e ia para o quarto. E lá no quarto ele ia para o computador. Cadê o contato familiar? Se a mãe estava em casa e via isso, onde é que estava o contato familiar? Outra coisa interessante que o pai falou para ela: ele estava sempre no quarto. Na minha cabeça, ele estava protegido porque ele estava sempre no quarto. Eu não tinha como saber o que acontecia aqui dentro. É claro que não, gente. Se tu não entra no quarto do teu filho, tu não vai saber o que acontece lá. Não é entrar no quarto do teu filho só para reclamar que está com cheiro de chulé, com cheiro de pum, que está desarrumado, bagunçado, roupa no chão, comida espalhada. Não. É observar. Observar. O que tem no quarto do teu filho, da tua filha? Como é que eles lidam com os objetos pessoais deles? O que eles fazem lá dentro? Por que tem essa bagunça toda? É um reflexo do que tem dentro de si. Ah, mas adolescente é assim, né, Lu? Não, eu conheço muitos adolescentes, já conheci adolescentes que tinham uma bagunça, mas não era essa coisa horrível que a gente vê hoje, né? Um descaso total com o próprio cuidado. Um descaso total consigo mesmo. Até porque tem alguém que faça, né? Então, é rever, gente. Vamos rever a forma como se está criando, educando o nosso jovem, o nosso adolescente, a nossa criança. Começa lá na infância. Mas se tu já está com um filho adolescente, tu caiu na real, que tu precisa fazer alguma coisa, porque o teu filho, a tua filha, de repente está muito distante de ti, começa agora. Começa agora. Começa convidando para fazer alguma coisa. Mas não seja o pai e a mãe chata que vai cobrar, vai exigir. Lembra de você enquanto adolescente. Lembra de você, o que você gostava de fazer, o que tu tinha de bom naquela época. Como é que eram as relações naquela época? Quais eram as tuas angústias, os teus medos, as tuas dúvidas? Nada melhor para entender um filho do que lembrar de si naquela época que o filho está passando hoje. Nós não tínhamos respostas, nós não sabíamos o que queríamos. Nós tínhamos uma pulsão imensa, era uma energia imensa. Nós queríamos tudo a toda hora, o tempo inteiro, e de repente já não queríamos mais nada. É um bombardeio de hormônios, gente. Quem é que sabe lidar com bombardeio de hormônios? Nem nós adultos conseguimos. Imagina enquanto estamos na puberdade, na adolescência. São sentimentos, são emoções. Mas o que é importante passar para os nossos filhos? Princípios, valores, ética. Bullying sempre existiu, sim, sempre existiu. Faz parte do ser humano, infelizmente. Mas qual é o papel do adulto nesta questão do bullying? Explicar para os seus filhos que não se faz isso. Que isso é feio, que isso destrói o emocional da outra pessoa. Isso destrói uma vida. Isso não é brincadeira. Mas não achar que isso é coisa de adolescente, é coisa de criança. Não banalize a ofensa. Não banalize o bullying. Hoje o bullying é virtual, gente. Se antes, na minha época, na sua época, o bullying era ali cara a cara, na escola, no bairro, no prédio, fosse onde fosse, mas era ali cara a cara, onde todo mundo via e ficava naquele núcleo. O máximo que acontecia era o grupinho ali do fulano do Beltrano ficar sabendo. Hoje é virtual, gente. O bullying é virtual. Mexer com a vida de uma pessoa é virtual. Hoje depende de um botãozinho que tu vai ali, clica e manda. Só que quando tu manda, não manda para o coleguinha.
Tu manda para o mundo inteiro. Está publicado, milhares, milhões de pessoas virão aquilo. Símbolozinhos virtuais, gente. Vamos cuidar disso, vamos tentar ver o que significa esses símbolozinhos. Aí a gente olha e vê, ai que bonitinho, ai que gracinha. Só que por trás daquele bonitinho, daquele símbolo engraçadinho, tem um significado. E esse significado, muitas vezes é destruidor, é ofensivo, denigra a imagem, acaba com o ser humano. Mas é um símbolo só, Nalu? Não, não é um símbolo só, é uma marca. E isso é bem claro no vídeo. Fica bem marcado isso quando o filho do policial fala para o pai e explica: pai, quando tu manda um coraçãozinho vermelho para a mamãe, está simbolizando o quê? Amor. Um símbolo, um coraçãozinho lilás, um coraçãozinho de outra cor, assim, e assim ele vai explicando para o pai. É simbólico, mas o simbólico que representa muito. Então, tu receber um coraçãozinho vermelho de alguém, está dizendo o quanto tu é amado. Mas tu receber um outro símbolo que quem não conhece acha bonitinho, mas quem conhece, e essa juventude toda, e muitos adultos e muitas pessoas sabem do que significa, é destrutivo. Fazer fotos pelada se fazia antigamente também, mas a foto ficava com quem? Ficava contigo, ficava no máximo com o teu namorado, vocês dois faziam, era uma coisa, isso sempre, nudes, sempre aconteceu, só que antes era com máquina fotográfica, tu revelava, morria de medo que a criatura que fosse revelar ficasse com uma cópia, ou na hora de buscar aquele grupo todo de fotos, tinha-se vergonha de a pessoa que está entregando ter visto que a foto tua está pelada ali. Mas fazia. Hoje, se tu manda uma foto, um nudes teu, para alguém, tu está mandando para o universo todo. Então nós temos que cuidar disso, gente. O que os nossos adolescentes, nossos pré-adolescentes, as nossas crianças, que nós já estamos vendo aí, crianças de 8, 9 anos, 10 anos, com essas barbáries. Então, sim, controlar o que o seu filho, a sua filha faz no computador é importante. É importante entender que atrás de cada joguinho de computador pode ter ali algo muito diferente do que você imagina. Pode ter ali por trás grupos, e isso é muito comum, que instigam ao ódio, à violência. Então nós temos que ter esse cuidado. Temos que buscar a informação. Nós temos que conversar com os nossos filhos para ver o que eles fazem. Por onde eles circulam e andam, mas agora não é mais as praças, os barzinhos, os shoppings. Hoje é o mundo virtual. Quais são esses grupos que eles andam? Com quem que eles conversam? Eles jogam, mas às vezes eles não estão, na maioria das vezes, eles não estão jogando com um colega de aula, o colega da rua. Eles estão jogando com pessoas do mundo inteiro, pessoas desconhecidas. Então é importante a gente buscar informação. Como é esse mundo virtual? O que tem nele? O que tem por trás desses grupos, gente? O que tem por trás desses jogos? Conversar com os nossos filhos, sim. Sim, olhar o que eles fazem no celular, o que eles fazem no computador, o que eles fazem nos tablets, sim. É um dever dos pais. Mas não é ir lá, me dá isso aqui que eu vou olhar, fica ali, fica brigando, xingando. Não, gente, não. Não é assim. Mas é chegar. É chegar e olhar com calma.
observar, para depois nós não termos que nos deparar com séries assim e nos chocarmos com as coisas que ali vemos. Cuidem a educação dos nossos jovens, das nossas crianças, nossos adolescentes. Não vamos deixar que a internet tome conta. Não vamos deixar que quem está por trás disso tudo domine os nossos filhos. O índice de suicídio e homicídio entre os adolescentes, entre os jovens, está crescendo cada vez mais. E, infelizmente, instigados pelo mundo virtual. Mas por quê? Porque nós, adultos, que deveríamos estar próximos, estamos nos distanciando cada vez mais. Por N motivos. Justificativas não faltam. Mas, depois, não adianta a gente se questionar onde a gente errou. E nem adianta justificar dizendo que se fez de tudo. Porque se a gente tivesse feito de tudo, não teria acontecido coisas desse tipo. Então, alguma coisa falta. Pensa bem, se o que falta não é estar mais próximo, não é ter um contato maior, não é estar mais presente nesta vida dos filhos de vocês. Gente, tem muita coisa para a gente conversar, o vídeo ficou longo, me desculpe, mas tem muita coisa para a gente conversar, né? Muito obrigada para quem ficou até aqui e até o próximo vídeo.